Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e tá na hora da gente fofocar sobre a 6ª temporada do Casamento às Cegas. Roda a vinheta aí, produção. Essa nova temporada do Casamento às Cegas começou aí cheia de triângulos e quadrantes amorosos. E não faltou drama nessa 6ª temporada, do jeitinho que a gente gosta, né? Mas nem todos os casais estavam na montanha-russa de emoções e dramas, como no caso aí da Brittany e do Kenneth, que desde as cabines já estavam aí focados um no outro. Os dois rapidamente se conectaram pelas histórias de vida, já que os dois, né, acabaram perdendo entes queridos. O Kenneth perdeu a mãe dele por conta de um câncer e ele até participou do talk show da cantora Kelly Clarkson para falar sobre esse assunto em 2022. No programa ele também falou aí sobre como é trabalhar em um colégio como diretor. E a Brittany também confidenciou para ele que perdeu o pai dela, que era alcoólatra, e que ele morreu aí quando ela tinha 5 anos de idade. Além desse ponto, os dois também se conectaram pela fé. E o único ponto que fez aí, né, surgir dúvidas é quando o Kenneth conversa, né, com a AD sobre ele ser um casal interracial com a Brittany, já que por conta, né, desse relacionamento, eles poderão viver aí, né, algum tipo de preconceito racial. E a AD pergunta pra ele se a Brittany também tá pronta aí, né, pra criar filhos negros. O Ken e a Brittany não tiveram aí nenhum tipo de problema até, né, agora no programa, e atualmente também os dois se seguem no Instagram e já curtiram várias postagens um do outro. Inclusive, a Brittany deu like na postagem de aniversário do Kenneth em setembro de 2023 e ele fez o mesmo aí com a postagem de aniversário da Brittany em agosto de 2023. E isso deixa no ar, né, que os dois podem estar juntos. Inclusive, né, eles até parecem assim um casal que tá junto há muito tempo, nem parece que acabaram de se conhecer, né? Falando em triângulo amoroso, a gente pula pra Amber, a AD, né, que teve conexões aí com o Matthew e também com o Clay durante a fase das cabines. E olha, eu jurava que ela iria escolher o Matthew, né? Mas aí ele acabou surpreendendo a gente pro lado negativo, já que a AD teve um desentendimento com ele, né, pela maneira como ele usou aí as falas quase idênticas com outra participante que também inclusive se chama Amber. E o Matthew agia como se a AD fosse a única escolha dele, mas aí ela ouve, né, da outra Amber que tá conversando com ele e conta o que ele falou pra ela e é justamente a mesma história. E a gente já viu nessa história aí de conversar com mais de uma, mas esconder, é sempre os homens querendo esconder isso das mulheres, né? Mas eles se ferraram porque elas conversam entre si, né? E eles se queimam fácil, achando que são os espertões, né? Daí o Matthew termina com a AD depois que a Amber sai do programa e fica aquela pergunta no ar: será que o Matthew foi atrás da Amber? Bom, pelo que parece, o Matthew, que não é tão social assim, né? Como a gente bem viu, é todo diferentão, já que deixou algumas mulheres falando só na cabine, não respondia as perguntas delas, né? E ainda fez uma lista de perguntas para que elas respondessem. Muita gente já ligou ali o alerta pro Matthew, né? E se a gente for julgar só pelas redes sociais, ele não segue a Amber e nem a Amber também segue ele. Ou seja, pode ser aí que ele não foi atrás dela quando ele deixou o Casamento às Cegas. Mas, inclusive, ele segue a AD e aparentemente eles consertaram as coisas, porque ela disse recentemente aí em entrevista ao New York Daily News que ela e o Matthew tiveram algumas conversas desde o fim das filmagens da 6ª temporada e que ele teria pedido desculpas também e que os dois aí são bons amigos. Mas claro, né, que a gente tem que ver aí os próximos episódios também, né, pra ver toda essa história aí completa. Já que a AD voltou a conversar com o Clay lá na fase das cabines e que também já tinha até, né, pisado na bola com ela, já que ele tava aí bem preocupado com a aparência física dela e até chegou a comentar que só iria se ajoelhar pra pedir ela em casamento se ela fosse gata. Mas depois que o Clay conheceu a AD, ele ficou passado com a beleza dela, né, e viu que ela era realmente gata. E agora um conselho pra AD: joga fora esses cílios, hein, menina? Parece 2 espanadores
espanadores de pó. Por favor, tu é tão linda, não precisa desses cílios gigantes não, viu? E a AD e o Clay também parece aí, né, que estão se dando bem com esse noivado. O grande ponto crítico, até o momento, foi quando o Clay diz pra AD vá pra academia, mesmo quando ela estiver grávida. E a AD achou que ele pediu isso aí, né, de uma forma assim meio rude, e ele foi bem desnecessário desse ponto, né? Vamos combinar? Bom, a AD e o Clay estão se seguindo no Instagram e no TikTok, então parece que no mínimo eles ainda se dão bem, né? O Clay deu um like na postagem da AD anunciando que ela iria aparecer, né, no Casamento às Cegas, e também deixou vários likes na maioria das postagens dela desde maio de 2023. Mas a AD não deixou likes nas postagens do Clay, e será que isso significa algo? Vamos ter que esperar pra ver, né? Agora vamos falar do casal Jimmy e Megan Fox. Aliás, Jimmy e Chelsea, né? Desculpa, errei aqui. Até porque, né, de parecida com a Megan Fox, eu acho que a Chelsea só tem, assim, os olhos, se a gente for comparar aí as duas. Um dos grandes pontos dessa sexta temporada do Casamento às Cegas foi todo o drama, né, desse quarteto aí que rolou, já que o Jimmy se viu dividido, né, entre duas mulheres, a comissária de bordo, a Chelsea, e também a Jéssica, que já é uma mãe solteira. Já a Chelsea, né, diz pra todo mundo que ela era parecida aí com a Megan Fox, ficou dividida entre o Jimmy e o Trevor. No final das contas, o Jimmy pede a Chelsea em casamento, porque não lidou bem, né, ao saber sobre a informação que a Jéssica tinha uma filha. E ela não tinha deixado barato, né, o toco que ela levou do Jimmy, dizendo que ele iria se arrepender de não ter escolhido ela quando a visse pessoalmente. Realmente ele vai se arrepender, né, porque ela foi com os dois pés no peito do Jimmy, e eu quero muito ver essa cena quando rolar esse encontro dos dois, porque a gente sabe, né, que vai acontecer esse encontro. Até porque, né, o Jimmy enrolou a Jéssica até o último minuto ali, dando esperança pra ela, né? Já o Trevor, que tentou conquistar aí a Chelsea, acabou recebendo a péssima notícia que ela tinha escolhido outro cara. E ele falou muito aí também, né, dos músculos e da aparência dele também várias vezes em poucos minutos. Ou seja, tanto a Chelsea como o Trevor tentaram se vender aí, né? Mas pelo jeito não deu muito certo. Em entrevista pra revista People, o Trevor disse que se o encontro nas cabines dele com a Chelsea fosse antes do encontro dela com o Jimmy, ele acha que ela teria aceitado primeiro o pedido de casamento dele. E com a escolha aí da Chelsea no encontro face a face, ela já ficou assim super desconfortável com o Jimmy, já que ele disse, né, que ela não era assim o que ele esperava. Apesar disso, ele disse ainda que acha ela linda e que tá muito atraído por ela. Mas pelo jeito, o comentário inicial do Jimmy no dia do encontro, né, no cara a cara, tá influenciando aí bastante a relação desses dois, porque sempre é tema das conversas e das interações também do Jimmy e da Chelsea durante a primeira parte da viagem dos casais à República Dominicana. Não sei se você percebeu isso. A maioria das conversas que a gente vê, né, entre eles, giram em torno da Chelsea, sempre questionando se o Jimmy tá realmente atraído por ela e se ele se arrepende aí de ter feito essa escolha em vez da Jéssica. Enquanto o Jimmy repetidamente também, né, reafirma pra Chelsea que tem características dela que ele gosta. E se não bastasse essa insegurança da Chelsea, né, de ficar falando sobre isso o tempo todo, deu também pra perceber que ela é um pouco assim manipuladora, né? Porque primeiro ela veio perguntar pro Jimmy, né, durante a fase das cabines, sobre qual celebridade ele se parecia. Tentou ali, né, colher alguma informação. E ela soltou a carta da manga, né, dizendo que era parecida com a Megan Fox, ou seja, criou na cabeça do Jimmy altas expectativas. E quando ele viu ela, ele constatou, né, que ela era assim uma Megan Fox da Shopee. Ou seja, a própria Chelsea fez de tudo pra ser escolhida pelo Jimmy e agora tá meio triste, né, porque as expectativas dele foram quebradas. E pelo jeito, ela se esqueceu, né, que o programa chama Casamento às Cegas, ou seja, não se pode falar sobre características físicas. E ainda, várias vezes também durante os episódios, ela chorava enquanto tava falando pra pegar ali no emocional do Jimmy. Mas ele também não é flor que se cheira, né? A gente tem que falar sobre isso também. Mas ele também ficou em choque, né, quando a Chelsea disse que já foi casada, e mais em choque ainda quando ele ficou sabendo que a Jéssica, né, já tem uma filha. E
ainda tudo isso é complementado também por um momento extremamente estranho no episódio 6, quando o Jimmy diz pra Chelsea, né, no encontro lá com todos os casais na praia, que a Amber, a AD, está com tudo em cima. E a Chelsea inicialmente brincou, né, com um comentário e querendo ali mostrar que não tava afetada, né, por conta desse comentário, diz que tava bem com isso e tal, e de forma divertida resolveu dizer pra AD que o Jimmy tinha dito que ela tava com tudo em cima pra todo o grupo escutar, né? E aí vem o climão. A tal brincadeira virou aquele climão e deu pra ver aí um pouco de constrangimento por parte do Jimmy, que depois, né, foi lá conversar com a AD, mas a Chelsea, mesmo sabendo, mesmo fazendo aquele comentário brincando, deu pra ver que ela ficou pé da vida com toda aquela situação dele elogiar outra mulher na frente dela. Mesmo ela também confessando, né, que tava bem, a Chelsea depois até começou a dizer que tava desconfortável e até tentou ficar por perto ali, né, pra ouvir a conversa. Não sei se vocês perceberam. Quem nunca também, não é mesmo? Mas a Megan Fox da Shopee, olha, minha amiga, vamos combinar também, né, que você ajudou a deixar a situação pior do que já estava quando você resolveu também falar alto esse comentário do Jimmy aí, né, pra todo mundo ouvir. Ela poderia ter dito que ele não tinha curtido isso, ou chamar ele num canto pra, né, abafar toda essa história e falar como tava se sentindo. Mas aí ela só foi dar munição pro inimigo, porque a AD já tem aquele corpão, né, e só estimulou o Jimmy a conversar com a AD pra num primeiro momento também, né, tentar descontrair ali o comentário, e no final já tava até rolando um flertezinho entre os dois, entre a AD e o Jimmy. E depois desse momento também, né, a Chelsea confessou pro Jimmy em um confronto tenso no quarto do hotel que essa interação fez ela se sentir desconfortável. E pelo que parece, a relação dos dois também azedou de vez. Pelo menos é o que dá a entender os próximos episódios do resto aí dessa temporada. Já que em uma cena a gente vê aí o Jimmy dizer pra Jéssica que ela é ainda a número 1 dele. E imediatamente depois disso, a gente vê a Chelsea gritando, dizendo: "Eu sei que você transou com ela". E quando eu vi essa cena, eu já fiquei me perguntando, ela quem? Será que o Jimmy transou com a Jéssica? Será que vai rolar aí alguma coisa entre os dois? E ainda na prévia também, né, dos próximos episódios, a gente vê o Trevor conversando e sorrindo bastante com a Chelsea. E aí, né, será que rolou uma troca de casais? E mesmo aí com esse novo barraco prestes a explodir aí nos próximos episódios, o Jimmy e a Chelsea parece que estão pelo menos aí cordiais nas redes sociais um com o outro, viu? Os dois atualmente se seguem no Instagram e ele deu vários likes aí em postagens dela na rede social, né? E também em algumas postagens recentes de janeiro e fevereiro de 2024 sobre a 6ª temporada do Casamento às Cegas. Já a Chelsea, no entanto, deu like apenas em uma das postagens recentes do Jimmy, em uma foto dele em uma ponte na cidade de Nova York. Mas o que chama mais atenção ainda são as interações dos outros dois envolvidos nesse quadrado aí amoroso. A Jéssica deu like e até comentou com entusiasmo em muitas postagens da Chelsea, e o Trevor também deixou comentários em uma das postagens do Jimmy. Ou seja, pelo jeito, não há rancores aí entre esses 4 participantes. E durante um dos primeiros encontros, ainda na fase das cabines, o Trevor e a Chelsea se uniram e até rolou uma conexão, né, pelo fato aí deles terem uma cachorra que também se chama Chelsea. Mas infelizmente o Trevor se despediu aí dessa cachorrinha lá em abril de 2023. E dos 5 casais aí dessa 6ª temporada, né, do Casamento às Cegas, a Amy e o Johnny parecem aí, né, ser uma das apostas mais seguras para o sucesso. Ou seja, eu acho que eles vão casar. Os dois só têm olhos aí um pro outro, pelo menos até agora, né, nesses 6 primeiros episódios. E os dois rapidamente se uniram aí por causa do senso de humor, que é bem semelhante, e claro também, né, de outras prioridades. O único conflito potencial que a gente viu até agora é que eles não fizeram sexo por conta aí do nervosismo do Johnny, que não quer aí
uma gravidez acidental antes de eles estarem aí financeiramente resolvidos e também prontos, né, para serem pais. O Johnny e a Amy ficaram totalmente fora das tretas. A gente não ouviu aí, né, eles dizerem nada negativo um sobre o outro, e eles são sempre afetuosos, falando muito bem da química física, apesar aí dessa falta de sexo. E também, se a gente for analisar, os dois estão exatamente certos, né, nesse ponto. E a cada temporada, pelo menos até agora, em todas as temporadas do Casamento às Cegas, pelo menos um casal chegou a dizer sim no altar, se casando. E se a gente for analisar, né, a Amy e o Johnny seriam aí a aposta mais certa para preencher esse papel de casal que vai realmente se casar, que vai construir aí um relacionamento duradouro após o reality show. Nas redes sociais, os dois estão se seguindo no Instagram, o que é um bom sinal, né? E a Amy deu like na postagem do Johnny, revelando que ele estaria aí no programa. E o Johnny também deu vários likes aí em algumas postagens da Amy sobre ela estar no Casamento às Cegas. E em uma dessas postagens, a Amy até escreveu na legenda dizendo que o encerramento do ano de 2023 foi tão bom pra ela, o que pode deixar aí no ar que o casal deu certo. E o Jeremy também esteve aí em um triângulo amoroso com a Laura e a Sarah. Ele pareceu aí bem atraído, né, pelas duas, mas há alguns momentos assim estranhos, como o Jeremy acidentalmente chamando a Laura pelo nome de Sarah, né, em um dos encontros ali nas cabines, e depois também de passar grande parte dos primeiros episódios pensando sobre qual das duas mulheres é mais adequada para ele. E o Jeremy escolheu a Laura, né, em vez da Sarah, e pediu ela em casamento no episódio 5. Mas quando, né, a Sarah pergunta sobre os motivos aí que fizeram ele escolher a Laura, o Jeremy divaga e admite que não tem assim uma boa resposta para isso. E a Sarah se sente feita de idiota por conta disso tudo, né? E ele diz pra Sarah que tem sentimentos por ela e está sendo forçado a tomar uma decisão, porque isso faz parte do programa. Mas aí ele solta a frase que ele e a Sarah se verão novamente. E eu fiquei assim, me perguntando e pensando, o que será que ele quis dizer com isso? Será que ele só escolheu a Laura por escolher? E como ele escolheu a Laura, os dois foram, né, pra República Dominicana, depois de finalmente se conhecerem cara a cara, e as coisas até pareciam, assim, estar indo muito bem, né, entre eles dois. Tem química, os dois claramente estão atraídos fisicamente um pelo outro, e vira e mexe, os dois, assim, fazem algumas brincadeiras. Até que uma dessas brincadeiras também acabou virando uma mini treta. O Jeremy e a Laura acabaram discutindo sobre uma piada mal recebida, já que a Laura brincou com o testa-teta, que, como a Eide explicou, né, um tapa na teta, e a Laura acabou aí falando de uma brincadeira para o Jeremy fazer nela. E aí, depois dessa piadinha, o clima acabou entre os dois e começou a ficar ruim. A gente até vê uma cena também onde a Laura e o Jeremy estão discutindo, e ainda a gente também vê o Jeremy dizendo pra Amy que ele quer conhecer a Sarah, e segundo depois, mostram imagens dele encontrando com ela, e pelo que parece, ele teria até recebido uma mensagem dela para esse encontro. E aí, logo em seguida, a Laura confronta, né, o Jeremy por ter saído e ter ficado aí conversando com a Sarah até às 5 da manhã. Nossa! Dada a grande discussão, né, e as dicas ali de que as coisas não estão bem resolvidas entre o Jeremy e a Sarah, parece que o futuro da Laura e dele pode estar em perigo. Nas redes sociais, nem a Laura e nem ele se seguem lá no Instagram, e eles também não parecem assim ter deixado aí likes ou comentado nas postagens um do outro. Ou seja, o clima pesou real, azedou entre os dois. E claro, né, que a gente só vai saber mais detalhes sobre tudo isso nos próximos episódios, e pelo jeito vai prometer bastante, né? A Netflix acertou em cheio com essa temporada, e inclusive eu já quero ver os próximos episódios, né? E o que você achou dessa temporada? Bora fofocar aqui nos comentários, porque os próximos episódios prometem, hein? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal para não perder quando rolar vídeo novo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!